Olá pessoal, meu nome é David Pereira, estou professor no Departamento de Transportes do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria e esta é mais uma videoaula que compõe a grade curricular comum tanto das disciplinas de infraestrutura de transportes como tópicos especiais em infraestrutura rodoviária, essa última sendo uma disciplina optativa dentro do curso de Engenharia Civil. E nós estamos na penúltima aula do pacote do grupo de videoaulas em que está trabalhando a parte de avaliação, tanto estrutural quanto funcional de pavimentos. Então está nos restando 2 videoaulas da avaliação estrutural. E na aula de hoje nós vamos focar nossa atenção às avaliações estruturais com prospecção para amostragem e determinação de espessuras de camadas de pavimentos. Esse vai ser o nosso foco, portanto, na aula de hoje. Lembrando aqui, só para fazer um mapa dessas nossas videoaulas, desse grupo de avaliação de pavimentos, nós estamos aqui, então, na videoaula de prospecção para amostragem e determinação de espessuras de camadas, em que trabalharemos esses temas: escavação de cava, pá e picareta, trincheira, sondagem rotativa, sondagem a trado e georradar. E na próxima videoaula, que será a última dessa série, nós vamos trabalhar na parte de avaliações deflectométricas. Como referências bibliográficas básicas, nós temos aquelas mesmas que nós já conhecemos e algumas normas específicas no que diz respeito ao tema em si que vai ser abordado nessa aula de hoje. Bom, a aula de hoje, como versa sobre prospecções, amostragens, ela é uma parte integrante do corpo da ementa dessas disciplinas porque há uma necessidade bastante importante, uma vez que se pretende fazer a restauração de pavimentos ou a avaliação estrutural desses pavimentos, muito porque a gente não tem uma cultura aqui no Brasil de se realizar as-built. Então, por vezes, a gente precisa fazer a intervenção ou projetar uma intervenção, uma restauração em um determinado trecho de pavimentos e a gente desconhece quais são os materiais constituintes das camadas, quantas camadas esse pavimento apresenta e ainda as espessuras dessas camadas. Então, por conta dessa necessidade que se faz necessário que a gente consiga fazer prospecções para mostrar esses materiais constituintes das camadas e inclusive do subleito. Com essas prospecções, nós também podemos verificar a integridade desses materiais, tanto em loco quanto em laboratório, possibilitando então esses ensaios in situ ou laboratoriais com amostras que são retiradas de maneira deformada ou indeformada da estrutura do pavimento. E essa avaliação estrutural destrutiva, que é o caso dessas prospecções, lá no final da videoaula de hoje nós vamos ver uma avaliação estrutural não destrutiva, ela permite, portanto, fazermos a caracterização da estrutura física do pavimento e do subleito, determinando o número de camadas, os materiais e espessuras de cada estratificação do pavimento e possibilita ainda que a gente tenha uma boa percepção visual por parte do técnico que está acompanhando essas prospecções em verificar, por exemplo, o estado de degradação dessas camadas, se eventualmente uma camada granular está contaminada por finos plásticos ou não, se temos ou não, por exemplo, bases cimentadas já fissuradas por fadiga, algo que, por vezes, é inviável quando a gente faz aquela avaliação funcional da condição de superfície do pavimento. Nós vimos nas videoaulas anteriores a questão do IgG e do LVC, que conseguem identificar os defeitos que afloram na superfície do pavimento, não sendo possível, portanto, verificarmos a condição de integridade dos materiais abaixo dessa camada. Então a gente consegue, com isso, fechar quase que cabalmente o diagnóstico do pavimento e sendo mais, ou encaminhando de uma maneira mais assertiva
as intervenções que deverão ser colocadas em práticas a fim de corrigir ou de restaurar esse pavimento. E essas prospecções podem ser realizadas através de processos manuais ou mecânicos, conforme nós veremos na sequência. E o primeiro tipo de prospecção que nós temos aqui é a abertura de cavas a pá e picareta. Então, claro que não é só cava com pá e picareta, a gente pode usar martelete, outras ferramentas, mas basicamente é um processo que a gente executa manualmente. Nós temos aqui algumas limitações em termos de dimensões, até para permitir que os operários, dependendo da profundidade em que se vai escavar, tenham condições de trabalhar dentro dessa cava. Então, algo em torno de 80 por 80 centímetros. Não é bem o caso dessa figura ilustrativa aqui. É aconselhado, então, a gente aprofundar essa cava até 60 centímetros abaixo do subleito, para, de fato, verificar a condição de integridade e demais características de todas as camadas constituintes do pavimento. E ao longo desses últimos 60 centímetros finais de terraplenagem, que vão nos dar a característica do subleito, na porção desse subleito onde os esforços são mais importantes. Então a gente chega até 60 centímetros. Essa escavação a gente pode proceder ao lado, na lateral da pista de rolamento junto ao acostamento, porque em uma única cava a gente consegue verificar a condição estrutural de estratificação das camadas que estão compondo tanto o acostamento quanto a pista de rolamento. Muitas vezes a gente tem algumas diferenças em termos estruturais, sobretudo nas camadas finais, lá, tanto do pavimento quanto do acostamento. E com essa abertura de cava, pá e picareta, a gente consegue verificar as espessuras das camadas, conseguimos fazer o reconhecimento visual dos materiais, a avaliação de integridade, a coleta de amostras para ensaios laboratoriais ou in situ e também a determinação eventual, assim, se assim a necessidade apontar, de determinação da densidade e da umidade dos materiais quando estão lá na via. A gente consegue, em linhas gerais, executar esse serviço com uma equipe formada por uma dupla de operários de 4 a 8 cavas diariamente. E algumas normas especificam lá e determinam um espaçamento que a gente deve fazer se nós estivermos em fase de anteprojeto de restauração a cada 2 quilômetros, o que pode ser aproximado ou distanciado em função do que a gente for observando em termos de constância, em termos de camadas e condições de integridade desses materiais. E a cada 200 metros, se a gente tiver a necessidade de fazer projetos mais detalhados. Assim. Então aqui vocês têm uma imagem, aqui é um pavimento de concreto, então a gente está fazendo a cava na interface entre o pavimento de concreto da faixa de rolagem e o acostamento para verificar a condição que se tem. E aqui a gente observa que a base desse pavimento de concreto constituída de material granular, ela estava comprometida em termos de bombeamento de finos. Certo? Então era um dos motivos pelos quais essa amostragem estava sendo realizada nesse ponto. Uma outra forma com que nós podemos trabalhar é com a utilização de escavação mecânica, que a gente tem uma retroescavadeira fazendo a escavação, e isso a gente chama então de trincheiras. E, geralmente essas trincheiras são abertas transversalmente à direção de fluxo dos veículos na rodovia, demandando, portanto, uma ação de desvio do tráfego bastante importante, muito mais criteriosa do que a primeira, que é a escavação de cavas a pá e picareta, porque a gente faria isso na interface da pista com o acostamento. No caso específico da trincheira, a gente, não é esse caso da primeira foto, mas é o caso da segunda foto, a gente faz essa escavação que tem geralmente 1 metro
pela largura da faixa de rolagem, que é mais ou menos a abertura a largura da concha da retroescavadeira, e a gente faz isso ao longo de toda uma faixa de rolagem, para não precisar, obviamente, interromper por completo o fluxo de veículos naquela rodovia. As duas são avaliações destrutivas, né, porque a gente de fato vai fazer uma intervenção e vai desagregar esses materiais constituintes das camadas, e a gente consegue ir aprofundando essa escavação na medida do nosso interesse, da necessidade de avaliação do que está ocorrendo no pavimento. O interessante dessas trincheiras é que a gente consegue, inclusive, observar, não é o caso dessa figura aqui, mas se fosse o caso de afundamentos, a gente consegue verificar em loco e de uma maneira bastante precisa qual foi a contribuição das distintas camadas constituintes do pavimento no afundamento em trilha de roda, além das fissurações bases cimentadas que eventualmente tenham sido colocadas lá no trecho. Então aqui a gente tem uma outra condição aqui, em que foi feita inicialmente uma serragem dessa placa de concreto, né, e depois da serragem foi aberto e escavado com uma retroescavadeira para verificar a condição que se tinha do sistema de apoio da placa de concreto. Então a gente consegue verificar e fazer uma análise bastante importante, até porque a gente tem mais espaço para agir e fazer identificações, ensaios em loco e, sobretudo, quando o interesse está no que diz respeito a deformações permanentes. Um outro tipo de prospecção bastante usual é a prospecção que nós chamamos de sondagem rotativa, que é uma avaliação destrutiva, né, que é feita a partir do emprego de brocas com coroas diamantadas. Vocês observam nessa foto aqui, fica melhor nessa figura, essa condição, né, que a gente consegue extrair testemunhos de materiais que estão aglutinados na estrutura do pavimento, sobretudo misturas asfálticas e cimentadas, né? Então, CCR, brita graduada tratada com cimento, e o próprio concreto que eventualmente tenha sido colocado como placa de revestimento em pavimentos de concreto. Ele emprega água para refrigerar a coroa de corte, então sempre vocês vão ver uma poça d'água. Obviamente que, conforme mostra essa figura, dependendo do ponto em que se vai fazer essa extração, há necessidade de um desvio do tráfego e da equipe de segurança do trabalho acompanhando esse serviço e dando condições mínimas de segurança para quem está auxiliando nesse processo de extração. Tá? A gente não consegue, com essa sondagem rotativa, extrair material necessário a uma investigação mais aprofundada, no caso desse material não ter aglutinante. Até pelo processo de corte que vai à água, a gente não consegue extrair esses testemunhos. A gente consegue fazer... Aqui a produção está colocada como 20 furos por dia, mas isso vai depender muito da condição logística em que a gente tem para fazer essa determinação. Essa é uma produção média, não quer dizer que a gente não consiga produzir maior quantidade, né, furos, né? Dependendo da espessura da bloco, do que se tem como interesse em prospectar, a gente pode retirar esses testemunhos de campo, e eu vou mostrar isso nesse videozinho. E esses testemunhos, por exemplo, de concreto asfáltico, que é o caso aqui, esse aqui era um trecho em que o concreto asfáltico começou a fissurar precocemente. Então, estávamos fazendo uma série de avaliações para tentar intuir das motivações pelas quais levaram esse concreto asfáltico novo fissurar tão precocemente. A suspeita era que a massa asfáltica havia sido queimada, como a gente fala lá no trecho, ou seja,
que o ligante asfáltico entrou na mistura com uma temperatura maior do que aquela especificada, o que gerou uma oxidação precoce do ligante asfáltico e, com isso, a mistura asfáltica não teve um comportamento adequado à fadiga. Então, vocês observaram que ele fez o aprofundamento da sonda rotativa, retirou a sonda depois, e o que eles estão fazendo é tentando soltar o testemunho. Esse testemunho pode ir para o laboratório e a gente pode fazer uma série de ensaios, como, por exemplo, determinação da granulometria desse material, a determinação do teor de asfalto, né? Teor de ligante, e, dependendo da condição de integridade desse material, nós podemos levar para o laboratório e fazer uma série de ensaios, entre eles módulo de resiliência e ensaios à fadiga também. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, essas sondas, essas brocas, com um diâmetro idêntico ao do Marshall, então ele viabiliza esses ensaios complementares, tá bom? A gente também consegue verificar a condição de aderência entre as camadas, se eventualmente nesse trecho foi colocado camadas de concreto asfáltico sobrepostas, certo? No entanto, há de se fazer uma ressalva de que quando a gente tem um interesse principal em determinação da granulometria da massa asfáltica e também do teor de ligante, que a gente faça a amostragem não a partir daquela sondagem rotativa que eu demonstrei anteriormente, mas que a gente arranque, né, a partir de uma serra, uma placa maior de concreto asfáltico, por uma razão bastante simples. A amostragem que a gente tem a partir da sondagem com esse tipo de sonda, com esse tipo de broca, ela é uma amostragem relativamente pequena para a área que a gente tem lateral da amostra. E conforme vocês podem verificar nessa ilustração que eu estou apontando aqui com a ponteira, a gente tem muito agregado que fica cerrado. E como eu tenho pouco material, esses agregados que foram cerrados, na hora de eu determinar a granulometria, podem trazer um impacto bastante importante na distribuição granulométrica dessa massa asfáltica, tornando eventualmente essa distribuição mais fina do que ela é de fato lá no campo. Então, por esse motivo, a gente sempre tenta determinar ou apontar ou indicar que essa amostragem seja feita para essa finalidade de determinação da granulometria a partir da retirada de uma placa. Essa placa ela vai quase que integralmente ou partida para uma estufa, a gente aquece esse material até uma temperatura que a gente consiga desagregar sobretudo essas interfaces aqui que sofreram a serragem, e nós vamos pegar apenas o miolo dessa placa que foi para a estufa para podermos então realizarmos uma determinação granulométrica mais precisa, mais adequada, em que nós não vamos ter essa interferência importante que na outra condição a gente tem em termos de granulometria, porque nós vamos retirar da parcela toda a lateral que teve os agregados cerrados. Inclusive, vocês podem verificar aqui nessa imagem, bastante agregados cerrados. E o que a gente observa aqui são geralmente esses agregados de maior diâmetro. Então, aponta-se como o ideal para fins de determinação de granulometria que a gente prospecte a mistura asfáltica numa condição de serragem de placas, levando todas essas placas lá para o laboratório. A gente ainda tem a sondagem a trado, que se faz a partir de uma avaliação destrutiva, que pode ser mecanizada ou manual. Dependendo da profundidade, a gente nem consegue atingir a profundidade que a gente quer amostrar material manualmente. Geralmente ela é conduzida próxima do acostamento, junto aos taludes, né, de corte ou de aterro, e ela possibilita, obviamente, a coleta de amostras deformadas, observem aqui, né? E esse material pode ser levado para o laboratório, dependendo da profundidade em que a gente está. Então, a gente vai ter uma condição
de identificação desses materiais, que camadas a gente está. No caso da saia do aterro, aprofundando mais do que a profundidade do subleito. Isso aqui é importante no caso de a gente ter interesse, por exemplo, né, a sua aplicação na duplicação de uma rodovia. Então, a gente consegue aprofundar até mais ou menos aonde nós iríamos ter como cota final de terraplenagem, que seria o nosso subleito. Então, a gente consegue verificar, inclusive, a condição de presença ou não de lençol freático, para que a gente possa, dessa maneira, ter parâmetros necessários a dimensionamento, quer seja do pavimento ou mesmo dos dispositivos de drenagem, de tal sorte que a obra seja conduzida de uma maneira mais apropriada. Todas as prospecções que eu mostrei até então são prospecções que nós trabalhamos, ou amostragem, avaliações que nós trabalhamos sob o ponto de vista destrutivo, né? Que nós consideramos ou classificamos como amostragens destrutivas, porque elas vão de fato desagregar o material e vão fazer uma importante intervenção no pavimento. O que eu vou mostrar agora é o que a gente chama de georradar, ou GPR, né, da tradução de Ground Penetrating Radar. Essa é uma avaliação não destrutiva, porque ela, a partir de princípios geofísicos, tenta identificar alguns parâmetros que são importantes para a gente e que são motivadores da nossa intenção em prospectar, que é amostrar os materiais, conhecer os materiais e as espessuras das camadas. E o princípio físico ou geofísico desse georradar, ele é relativamente simples. Ele consiste numa antena que emite uma onda, essa onda penetra o pavimento e tem, dependendo da condição de interface entre os materiais, por exemplo, na interface entre o ar e o concreto asfáltico. Entre o concreto asfáltico e a base, que pode ser eventualmente granular, entre a base e a subbase, entre a subbase e o subleito, por exemplo, nessas interfaces nós temos a alternância das constantes dielétricas. E essas constantes dielétricas, elas geram interferências ou campos magnéticos, eletromagnéticos distintos, fazendo com que a propriedade de onda emitida seja refletida com condições diferentes daquela emissora. E a gente, a partir de uma calibração prévia que a gente executa com os materiais que a gente tem certeza, ou abrindo uma trincheira e avaliando isso de uma maneira apropriada, as características desses materiais, a gente consegue, de uma maneira relativamente simples, porém trabalhosa, a gente consegue determinar as espessuras dos materiais e constituintes do pavimento, que é uma das questões básicas para a gente. E esse processo, sim, embarcado num veículo, acoplando esse sistema a um sistema de aquisição de dados de alta capacidade de aquisição de informações e processamento dessas informações, levantamento a uma velocidade relativamente alta, o que geraria, assim, algo bastante interessante sob o ponto de vista de eficiência nesse processo, reduzindo ao máximo a necessidade da gente fazer algumas trincheiras. Essas trincheiras nós faríamos, continuariam sendo necessárias, mas nós iríamos fazer essas trincheiras nos pontos onde a gente observasse que de fato ocorreu algum aspecto diferente, não trivial ou não esperado para aquele pavimento. E essas condições poderiam ser uma alteração abrupta das espessuras das camadas, ou um sinal diferente indicando que eventualmente nesses pontos nós tenhamos, por exemplo, um material constituinte do pavimento também diferente. Então, nesses pontos seriam os pontos onde preferencialmente a gente iria agir a partir do emprego de uma dessas prospecções destrutivas, né, ou intervenções destrutivas do pavimento.
Aqui vocês estão vendo umas avaliações que tem como talvez uma das condições mais usuais, assim, ou que maior possibilidade nós teremos aqui no Brasil, isso fora já tem bastante utilização, né, em termos de aplicação do DPR. E essa aplicação é para determinar a densidade da mistura asfáltica, sem a necessidade de prospectar e fazer isso depois em laboratório. A gente consegue, então, a partir desse sinal, identificar, e isso obviamente demanda calibração, né? E só serve essa calibração para a massa asfáltica que está sendo colocada lá no campo. Então, com o ligante asfáltico que está indo para o campo e com o agregado da origem mineralógica e com a composição granulométrica que está lá no campo, a gente consegue cruzar as informações de resposta do georradar com a densidade com bastante proximidade. Inclusive, há já equipamentos de rolo pneumático de compactadores que utilizam esse georradar para que o próprio operador do rolo tenha noção da onde já está boa a compactação, já se atingiu a densidade estipulada em projeto e aonde ele precisa continuar dando cobertura com o rolo para efetivar essa compactação até a condição em que ele gostaria ou o projeto mandaria ele fazer. Isso traria uma maior produtividade, né, porque evitaria aqueles bypass, né, de maneira desnecessária. Essa condição aqui que vocês estão vendo, assim, e o emprego do georradar, ele permite, portanto, então, determinar as espessuras das camadas, né, a densidade do concreto asfáltico, que é o que eu acabei de falar, e tem uma outra possibilidade bastante importante, sobretudo nos nossos pavimentos aqui no Brasil e mais especificamente aqui no Rio Grande do Sul, em que ele apresenta, e a gente já viu isso numa videoaula específica de defeitos de pavimentos, a presença de água aprisionada no interior de pavimentos. Então, o uso do georradar permite identificar a presença dessa água confinada na estrutura do pavimento, de tal sorte que a gente consiga fazer intervenções de implantações de drenos de maneira mais precisa e eficiente, evitando o desperdício e, eventualmente, colocarmos drenos onde a gente não tinha necessidade. Outra importante utilização é na determinação da presença de tubulões e cabos, que geralmente poderiam trazer importantes impactos, por exemplo, para o abastecimento de água, de rede lógica, de energia, quando a gente está executando uma rodovia, né? Então, imaginem que eu preciso fazer uma escavação numa rodovia já existente e eu sei que por ela estão passando, por exemplo, cabos de internet. Eu posso usar o DPR para identificar ou me certificar que há ou não a presença, se há ou não a presença desses cabos na linha ou na região onde eu estou pretendendo fazer essa escavação. Um detalhe importante, portanto, do DPR é que ele foi trazido para a área da pavimentação, mas ele tem seu uso muito maior do que aqui eu estou colocando. Essa colocação aqui de objetivos e de aplicações são dentro da engenharia rodoviária no que diz respeito aos pavimentos. Mas a engenharia de Minas utiliza muito isso, né? A geologia e a geotecnia utilizam bastante já o DPR, tanto que ele foi, digamos assim, importado dessas áreas para a área de pavimentação. Bom, pessoal, eu deixo aqui alguns vídeos interessantes, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar. Tem bastante material, sobretudo sobre o DPR, então o princípio de utilização, aplicações. Acredito que possa ser interessante para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, ou se quiserem aprofundar um pouco mais o conhecimento em relação ao DPR. Então, na videoaula de hoje,
que trabalhou sobre o ponto de vista de prospecções, avaliações destrutivas e não destrutivas, a fim de determinarmos e avaliarmos estruturalmente o pavimento. O que tinha a ser apresentado era isso. Eu fico à disposição de todos vocês, aqui está meu e-mail, e espero contar com a presença de todos e com a atenção de todos na nossa última videoaula da parte de avaliação de pavimentos. Um grande abraço e até a próxima.